Sejam bem-vindos mais uma vez a esta série de entrevistas com os presidentes do Infarmed. São as pessoas que ajudaram a fazer a história desta instituição que já conta com 3 décadas de vida. E é exatamente esse o motivo desta iniciativa e o que nos tem vindo a trazer aqui, assinalar o 30º aniversário do Infarmed. A data propriamente dita foi assinalada no passado dia 15 de janeiro. E tentamos perceber, junto de todos os que dirigiram agora a Autoridade do Medicamento e Produtos de Saúde, quais foram as expectativas que tinham, o posicionamento tanto a nível nacional como internacional desta instituição e, entre outras revelações, quais foram os principais desafios e algumas histórias que tenham marcado as suas presidências. E hoje damos a palavra ao Dr. Vasco Maria, a quem agradeço a disponibilidade e o facto de ter aceitado o convite para partilhar essas histórias e esses momentos connosco. De resto, passou várias vezes aqui pelo Infarmed por cargos de direção, de responsabilidade. Vou começar por lhe pedir precisamente para recordar que momentos são esses. Bom, na direção propriamente dita do Infarmed, passei 2 vezes em 2002 como presidente. Já tinha estado desde 2000 como vice-presidente e depois novamente de 2005 a 2010. Mas a verdade é que eu, entrei no Infarmed já há bastante tempo e ainda não saí, porque ainda presido atualmente a Comissão de Avaliação de Medicamentos. Portanto, de alguma forma, desde 1994, 95, tenho uma ligação muito forte ao Infarmed. Portanto, comecei com um convite do Dr. Aranda da Silva, que posteriormente levou a que eu fosse convidado para participar na Comissão de Farmacovigilância, a Comissão de Avaliação de Medicamentos e por aí fora. Mas, resumindo, direção do Infarmed, 2000 como vice-presidente, 2002 presidente e depois 2005 a 2010. Já é, portanto, uma pessoa da casa. E desde 1994 até aos dias de hoje, estamos em 2023, passam 30 anos de Infarmed. Perguntava-lhe que percepção é que tinha, que existia desta casa quando cá chegou. Bom, o meu primeiro contacto foi, como lhe disse, através de um convite do Dr. Aranda. É, aliás, um dado curioso. Eu estava nessa altura a fazer o meu doutoramento na Faculdade de Medicina, na área das reações adversas hepáticas a medicamentos, e tinha feito um estudo que tinha acabado de publicar sobre reações adversas a medicamentos em Portugal, envolvendo centros de saúde, essencialmente. O Dr. Aranda viu os resultados desse estudo e, um belo dia, decidiu telefonar-me e convidar-me para uma conversa e, como disse, posteriormente ingressei nessas 2 comissões. Portanto, passei desde relativamente cedo a conhecer o Infarmed por dentro, digamos assim. Mas é evidente que mais nessas áreas da segurança de medicamentos, não tinha a noção da complexidade e da abrangência de todas as atividades que se desenvolviam no Infarmed. Quando eu depois assumi, em 2000, responsabilidades no Conselho de Administração, nesse caso como vice-presidente, aí sim tive a noção dessa complexidade e devo confessar que os primeiros dias foram algo difíceis de perceber exatamente onde é que estava a responsabilidade de cada uma das áreas, mesmo dentro do próprio Infarmed. De qualquer maneira, a noção que tinha era que era um instituto que estava em desenvolvimento, tinha sido criado há pouco tempo, que tinha uma dinâmica muito grande e, sobretudo, que tinha recursos humanos muito jovens e com uma formação de elevado nível. Essa era a percepção que eu próprio tinha. Mas tenho a noção que, em geral, muitas pessoas, mesmo profissionais de saúde, sobretudo médicos, não sabiam muito bem o que era o Infarmed. Era, de resto, uma instituição que estava a dar os primeiros passos. Estamos a falar da década de 90 e
é uma curiosidade perceber se estava à espera de receber esse telefonema, de receber esse convite, ou seja, alguma vez lhe passou pela cabeça, quando redigia essa tese, que o seu futuro passaria por esta casa? Não, estava longe de imaginar isso. Não, de facto, não esperava e foi algo que me surpreendeu, de alguma forma. Depois percebi que o Dr. Aranda era uma pessoa extremamente atenta e, portanto, mais tarde percebi que isso era algo natural da parte dele, não é? E foi para mim, de facto, uma oportunidade, porque eu acho, nós costumávamos até entre nós brincar e dizer que alguém que aparecia aqui no Infarmed apanhava um vírus e que esse vírus nunca mais se curava. De alguma forma, isso aconteceu também comigo. E esse vírus ainda permanece até hoje? Permanece, eu acho que sim. Portanto, mesmo quando, obviamente, agora estou completamente fora das responsabilidades de direção, mas há aspectos que ainda me interessam, que me preocupam, portanto, é uma instituição à qual eu dediquei bastante do meu tempo e do meu esforço e que também me deu coisas muito interessantes e muito boas. E, portanto, há esta ligação que eu acho que não se vai perder. É um vírus que eu acho que não sim, vai é um passar vírus nunca. que não tem cura. Não tem cura mesmo. E referia há pouco que quando assumiu o cargo de direção, não é? Quando passou para o outro patamar, por assim dizer, foi, de certa forma, surpreendido com a avalanche, entre aspas, de procedimentos, enfim, algo que de que não estava tão ciente. Como é que foi encarar esses desafios e perceber que daquela porta para dentro havia todo um trabalho complexo a desenvolver? Eu acho que foi isso mesmo, foi um desafio. E eu gosto de desafios, portanto, não sou uma pessoa de estar muito tempo na mesma, enfim, no ramo. Quando as coisas deixam de ser um desafio, também deixam de me interessar. Isso estimulou-me imenso, não é? Devo dizer que houve alturas em que eu me senti, de alguma forma, um pouco só. E ter que resolver aspectos, assuntos, problemas, que eu não sabia muito bem como. E, portanto, usava o bom senso, pedia ajuda, e isso foi uma aprendizagem muito, muito importante. E, portanto, digamos que me permitiu, eu acho que foi algo que eu ganhei muito no Infarmed, permitiu-me conhecer do Infarmed vários aspectos e até com alguma profundidade, não é? Portanto, aspectos até mais técnicos, não só das questões de segurança dos medicamentos, mas relacionados com a eficácia, com participação, enfim, uma série de aspectos, até aspectos relacionados com a inspeção, o controle de qualidade, o nosso laboratório, etc. Portanto, foi essa riqueza e, por exemplo, esta dimensão internacional, o envolvimento no sistema europeu. Houve muita coisa a acontecer, não é? Porque a Agência Europeia do Medicamento tinha sido criada, enfim, há relativamente pouco tempo também, e era preciso desenvolver o sistema, e, portanto, tudo isso era novo, tudo isso era um desafio e de facto, era extremamente estimulante. E o novo não o assustava, apesar desse sentimento de solidão? Não, esse sentimento de solidão é curioso, coincidiu com uma fase no início em que o presidente, na altura, era o Dr. Miguel Andrade e o vice-presidente, o outro vice-presidente, que era o professor Rogério Gaspar, passaram muito tempo fora do país, enfim, andaram em digressão por várias agências e eu estava um bocadinho aqui a assegurar tudo, não é? E esse sentimento de algum isolamento foi, digamos, o primeiro mês ou o segundo. Depois, rapidamente... Depois habituou-se. Exatamente. E integrei-me muito facilmente e penso que, como digo, foi uma aprendizagem. E acho que houve coisas que eu, de alguma forma, tive a oportunidade de conhecer e que não teria se esse episódio não tivesse acontecido. Portanto, foi algo que foi útil e que foi, de facto, muito interessante para a minha visão geral do que é o Infarmed. E que fortalece na hora de tomar decisões. Sem dúvida. E o papel nacional do Infarmed, por essa altura, como é que o percepcionava?
Bom, o Infarmed... Sendo uma entidade ainda relativamente recente. Sim, crescimento. Recente. Tinha, no entanto, era o herdeiro já da Direção-Geral dos Assuntos Farmacêuticos, que já tinha uma história muito grande. Por exemplo, a Comissão de Avaliação de Medicamentos foi criada há mais de 60 anos, é das mais antigas da Europa, e, portanto, os peritos que estavam na Comissão na altura, médicos, farmacêuticos, era uma comissão relativamente pequena em termos de dimensão, mas já havia a percepção de que era importante, o Infarmed era importante para garantir a eficácia e a segurança dos medicamentos e a qualidade dos medicamentos. Claro que o Infarmed não era objeto de grandes notícias nessa altura, e se calhar, enfim, por um lado ainda bem, e por isso para o público em geral não havia muito a percepção do que era o Infarmed. Mas para os seus clientes, os parceiros, a indústria farmacêutica, as farmácias, os distribuidores e mesmo os profissionais de saúde, talvez mais até os farmacêuticos do que os médicos, tinham já uma noção muito detalhada de qual era o que é que era o Infarmed e qual a importância da sua atividade. E como é que descreve o relacionamento na altura com todos esses parceiros? Bom, era um relacionamento que eu acho que foi sempre bom, eu diria, foi sempre bom. Recordo que é evidente que os interesses não são, por vezes, os mesmos, como é evidente. O Infarmed tem esse papel da autoridade reguladora, embora ele, enfim, não lhe seja reconhecido como autoridade reguladora com todas as consequências, e esse, de facto, é um problema que eu acho que todos os presidentes até agora tiveram dificuldade em ultrapassar, ninguém conseguiu até agora. Recordo-me que, a propósito disso, já em 2007, conseguimos, com o Decreto-Lei 269 de 2007, que a designação passasse a ser a Autoridade Nacional dos Medicamentos e Produtos de Saúde, mas não conseguimos, infelizmente, que fossem atribuídos à autoridade, de facto, todas as competências e todas as condições que seriam importantes para se assumir como autoridade reguladora. Mas, voltando ainda um pouco atrás, portanto, agora perdi-me um bocadinho em relação à sua pergunta. Mas deixe-me questioná-lo sobre esta questão de ser autoridade sem ser autoridade, porque no fundo é aquilo que se passa. Na sua opinião, quais é que são essas barreiras? No fundo, o Infarmed é um instituto público e está sujeito a um conjunto de normas dos institutos públicos. Mas o Infarmed, de facto, por exemplo, não depende do Orçamento do Estado, pelo contrário, contribui grandemente para o Orçamento do Estado. Em determinada Financeiramente altura, autónomo. Como? Financeiramente autónomo. Financeiramente autónomo, mas do ponto de vista de poder, por exemplo, contratar pessoas, retê-las, porque esse é um grande problema, não é? O Infarmed é uma excelente escola para profissionais, sobretudo da área, enfim, de farmácia, que depois vão, de facto, para a indústria, que tem capacidade de lhes pagar melhor, de lhes dar melhores condições. E o Infarmed não tem capacidade de reter esses recursos, não tem capacidade de os remunerar como eu acho que eles mereceriam, e esse, de facto, é um problema. E não é por falta de dinheiro. Portanto, como disse, em determinada altura, isso obviamente tem aqui não entrarei em detalhes, mas fruto de algumas circunstâncias, em determinada altura o saldo de gerência do Infarmed chegou a mais de 200 milhões de euros. E esses 200 milhões de euros, obviamente, ficaram nos cofres das finanças, e tudo bem, não vejo nenhum problema em relação a isso. Mas talvez que uma pequena parte disso fosse destinada ao Infarmed poder melhorar. Eu recordo-me que, numa determinada altura, quando estava na presidência, um dos dramas era ter atrasos na concessão dos pedidos de, por exemplo, as autorizações de introdução no mercado, a indústria queixar-se, e tinha razão, e eu não tinha condições de contratar pessoas para poder, de facto, disponibilizar o serviço que a indústria
tinha direito, eu falo da indústria, mas outros agentes económicos também, os distribuidores, farmácias, etc. Portanto, isso é dramático, não é? Portanto, esse continua a ser um problema e foi também uma dificuldade que infelizmente eu não consegui ultrapassar. E pelos vistos que ainda se mantém e urge resolver. Obviamente bati-me por isso, recordo-me que estive no gabinete na altura do ministro, do professor Correia de Campos, com o qual tivemos sempre uma relação muito transparente e muito frontal, desde o início. E, portanto, defendi isso e recordo-me de uma reunião no gabinete com várias pessoas, com os secretários de Estado, etc., em que discutimos este assunto e defendi, enfim, claramente esta visão e o professor Correia de Campos, obviamente, defendeu também o seu ponto de vista e no final, obviamente, eu tive que aceitar que, no fundo, esse ponto de vista era aquele que era possível na altura. No entanto, eu não perdi a esperança que um dia destes... E o tempo passou. Como? O tempo também já passou. O tempo também já passou, as condições passaram e eu acho que nisto há sempre algum receio, penso eu. É capaz de haver algum receio. Mas eu acho que o Infarmed, com 30 anos, já deu provas mais do que suficientes que é uma entidade com capacidade, que é credível, que é extremamente responsável. Eu acho que há muitos episódios na história do Infarmed, e é pena que alguns deles não sejam conhecidos, que provam que o Infarmed é, de facto, uma entidade muito responsável. Em primeiro lugar, perante a saúde pública, os interesses dos doentes, os interesses do Serviço Nacional de Saúde e os interesses do Estado. E penso que um dia destes isso eventualmente será reconhecido e talvez o Infarmed tenha todas as competências e as capacidades para assumir, enfim... Seja uma autoridade na sua plenitude. Uma autoridade na sua plenitude, exatamente. Há pouco conversávamos sobre o facto de existirem momentos em que se sentiu só e porque as pessoas que o acompanhavam na altura estavam fora do país. Portanto, foi também uma necessidade de afirmação de Portugal e de acompanhar tudo o que se estava a passar na altura na Europa, esta revolução. E perguntava-lhe agora, a nível internacional, como é que os parceiros europeus olhavam para o Infarmed na altura em que passou pelos cargos de direção? Eu penso que olhavam com muita consideração. A prova disso é que o Infarmed, não estou a falar só do presidente ou dos vice-presidentes ou até diretores do serviço do Infarmed, participavam em grupos, foram determinantes no desenvolvimento do próprio sistema. Estou a falar do grupo dos chefes das agências. Recordo-me que nessas reuniões era possível nós termos iniciativa e contribuir ativamente, porque o sistema não estava desenvolvido e, portanto, havia essa possibilidade e acho que o Infarmed sempre aproveitou essas oportunidades. E, portanto, éramos bem vistos. Mas a verdade é que, por vezes, nós temos um bocadinho aquele complexo de inferioridade. Portugal, frente à Alemanha, frente à França, frente, na altura, ao Reino Unido. Mas a verdade é que, eu já agora conto uma pequena história. Quando eu saí do Infarmed, em 2010, obviamente, mandei uma mensagem aos meus colegas todos, das agências, a dizer que ia deixar o Infarmed, que ia voltar, enfim, às minhas atividades docentes, académicas, e como é natural, todos mandaram uma mensagem, enfim, a dizer que o sistema ia perder uma pessoa, aquelas coisas que se dizem simpáticas. Mas houve algumas mensagens que me surpreenderam e eu não imaginava isso. Por exemplo, um dos colegas, de uma agência até com alguma dimensão, disse isto nessa mensagem. Eu tinha o Infarmed como uma agência de referência. Nós olhávamos para o Infarmed como um exemplo
e adotávamos muitas iniciativas do Infarmed. Eu fiquei muito surpreendido com isso, porque não imaginava. E, portanto... E com a sensação de dever cumprido, calculo. Sim, mas é evidente que eu não vi isso como elogio pessoalmente a mim, como é evidente. A instituição. Elogio à instituição, ao Infarmed, mas isso penso que responde à sua questão. É que no sistema, o Infarmed é de facto, sistema europeu, considerado como uma agência que, apesar da sua dimensão, tem um contributo significativo, participa e participa com qualidade. E isso eu acho que é, de facto, a tradução do prestígio que o Infarmed adquiriu. E, apesar de estar frente a frente com grandes potências mundiais, como fez questão de referir, foi algo que não amedrontou o pequeno Portugal? Acho que não, eu acho que não, porque é isso, a qualidade e no fundo, é claro que nós temos, por exemplo, uma desvantagem, que isto é evidente, não vale a pena negar. O facto de ser uma grande agência, de ser de um grande país, à partida, é uma vantagem. E, portanto, é uma vantagem que nós não temos. Somos um país, enfim, não tão pequeno quanto isso, mas, apesar de tudo, uma agência pequena. E, portanto, isso só é possível suplantar com iniciativa, participação, qualidade, e eu acho que o Infarmed conseguiu isso ao longo dos anos. E, portanto, na minha perspectiva pessoal, penso que contribuí para isso. No fundo, não eu, mas a equipa, as equipas que eu coordenei, os 2 conselhos de administração, contribuíram, porque, obviamente, o presidente sozinho não consegue fazer nada, portanto, mas contribuímos e sempre olhei para a minha, digamos, qual o meu papel, como encontrei o Infarmed desta maneira, a minha obrigação é fazê-lo progredir, subir, se possível, um patamar ou 2, para que outros possam pegar e continuar a subir. E desse ponto de vista, pessoalmente, senti que cumpri esse objetivo e que cumpri o meu dever. Mas, volto a dizer, como equipa e não, obviamente, só. E como equipa que já fez questão várias vezes de sublinhar, também foi possível perceber que a retenção de recursos humanos é ou deveria ser uma bandeira do Infarmed, se calhar um bocadinho mais alimentada ou ajudada, entre aspas, pelo Estado. Sem dúvida, eu acho que sim, porque isso é uma das dificuldades, é um dos problemas. E nós podemos ver que em determinados... Nós poderíamos ir mais longe. Recordo-me, por exemplo, que eu penso que neste momento não tenho esses dados, mas em determinada altura a avaliação, a atividade de avaliação, no fundo, avaliação de dossiês internacionais em que Portugal participa, representava a entrada no país de mais de 20 milhões de euros anualmente. E isso é feito com os peritos da Comissão de Avaliação de Medicamentos, com outros peritos, mas é uma atividade extremamente importante. E em determinada altura, isto não foi sempre assim, portanto, era preciso treinar esses recursos, dar-lhes condições para que eles participassem, desenvolvessem e permitirem que o Infarmed tivesse, de facto, esse papel na avaliação. E em determinadas alturas isso esteve seriamente ameaçado. Recordo, por exemplo, uma determinada altura em que houve muita dificuldade em conseguir que o despacho de pagamento aos membros da Comissão fosse feito. E, portanto, as pessoas estiveram a trabalhar sem receber e havia o risco de Portugal não conseguir cumprir compromissos que tinha assumido com a Agência Europeia do Medicamento, por exemplo. E isto porque havia uma visão, na altura, e continuo a pensar isso, um bocadinho enviesada do que é que eram estes peritos. E uma ideia errada, não é? E, portanto, essa falta de visão do que é o Infarmed, a sua importância internacional, e que para conseguir que o Infarmed desenvolva essa atividade, é evidente que tem que se lhe dar condições, e as condições são recursos qualificados.
pode, se não se prestar a devida atenção, pôr em risco seriamente aquilo que é a galinha dos ovos de ouro, porque, no fundo, alguns milhões de euros que entram nos cofres das finanças são, de facto, resultam dessa atividade, não só, mas também dessa atividade. E a própria retenção, ou seja, o trabalho que a instituição tem em formar bons profissionais que depois acabam por aceitar outros voos, por assim dizer. Sim, é verdade. Aliás, eu recordo-me de algumas pessoas, por exemplo, alguns diretores de serviço e bons técnicos que tínhamos no Infarmed, virem falar comigo e dizerem: eu vou sair com imensa pena, porque eu gostaria de continuar no Infarmed. Se me fossem dadas condições equivalentes, eu preferiria continuar cá. Mas, enfim, preciso de progredir, tenho família, tenho filhos, tenho obrigações e responsabilidades, e, enfim. E, portanto, eu vou aceitar um convite, embora com muita pena. E é evidente que nós temos que entender isso, não é? Portanto, há alturas em que o Infarmed perdeu os seus melhores técnicos e é pena, porque formar um técnico com capacidade, como eu disse, para intervir a nível internacional, participar nesses grupos, demora muitos anos. Anos não só de formação teórica, mas sobretudo prática. E, portanto, de facto é uma pena que se percam, porque não se lhes pode, eu não estou a dizer que não há recursos para, não se lhes pode pagar com dignamente. E isso, de facto, enfim, na minha perspectiva pessoal... Estão de pés e mãos atados, não podem fazer nada. Quando chegou aos conselhos de administração, trazia prioridades elencadas, tendo em conta, enfim, a primeira vez que assumiu, acredito, e já aqui disse que foi um admirável mundo novo, por assim dizer. Da segunda vez que assumiu, já conhecia os cantos à casa. As prioridades foram mudando também. Sim, sem dúvida. Uma prioridade no segundo mandato foi, e isto pode parecer um pouco estranho, mas de facto a prioridade era mudar um bocadinho a mentalidade, reestruturar, porque o Infarmed tinha uma estrutura um bocadinho verticalizada, com muitos níveis de diretores, chefes disto, daquilo, daquele outro, muito verticalizada, e também havia um espírito que a mim me chocava um pouco, que era este aqui é a minha quinta, é o meu quintal, não permite que ninguém entre aqui, e portanto havia muito aquela atitude que era: eu acho que há aqui um problema, devia-se fazer isto, e portanto devia-se falar com o meu vizinho do lado, e portanto há consideração superior, que era como terminavam estas informações. Bom, e nas reuniões de diretores eu dizia muitas vezes: bom, se acha que se deve falar com o vizinho do lado, porque é que não faz logo? Porque é que me vem dizer a mim que vá dizer ao seu vizinho do lado para ir falar consigo? Não faz sentido. Portanto, tem que ter iniciativa, no fundo, o que eu quero é que tragam as soluções o mais transversais possível e que sejam as melhores soluções. Bom, e há até um pequeno episódio, enfim, um pouco caricato, que é, depois de pregar isto muitas vezes e de receber muitas vezes a tal frase "à consideração superior", um dia em que eu se calhar estava um bocadinho mais mal disposto, respondi "à consideração inferior". E aquilo, de facto, foi assim uma coisa que não se estava à espera. Portanto, de alguma forma, era mudar um bocadinho isso, era reformular procedimentos. Os procedimentos foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo, sem uma grande preocupação de racionalidade, de mais questionar. Eficácia. Exatamente. E, portanto, eram complexos, havia voltas que eram completamente desnecessárias, não contribuíam com nada para o produto final e só complicavam. E, portanto, era simplificar procedimentos, fazer com que as pessoas prescindissem da almofada. O que é que era a almofada? A almofada era o conforto, era, bom, eu vou precisar de 3 semanas
para responder a esta empresa. Mas 3 semanas porquê? Porque tenho que fazer isto e aquilo e aquilo outro. Então, mas, ok, precisa de fazer isto e isto e isto. Isso faz-se em 3 dias ou 4 dias. Bom, mas isso depois posso não conseguir fazer. Portanto, era possível ter aquela almofada, não é? E, portanto, fazer com que as pessoas saíssem um bocadinho dessa zona de conforto, assumissem que tinham que ser mais eficientes, foi de facto algo que dessa segunda vez me preocupou. E houve um projeto interessante, que na altura chamámos Evolvere, que significava evoluir, mas também envolver. E foi interessante, com muita resistência, devo dizer, mas aquilo que eu sempre defendi no Conselho Diretivo era: eu não estou muito preocupado com os 5 ou 10% de pessoas que vão resistir até ao fim. Eu até brincava e dizia: podemos fazer o pino, que as pessoas vão continuar a resistir. Eu estou mais preocupado é conseguir captar os 10 ou 15% das pessoas que querem, de facto, aderir, acham que vale a pena aderir, e se conseguirmos isso, então nós vamos conseguir, pouco a pouco, mudar mais 40% ou 50%, e quando chegarmos aí, enfim, a 70% ou 80% das pessoas envolvidas, ok, conseguimos atingir o nosso objetivo. É claro que isto deu imenso trabalho, um esforço muito grande, mas conseguimos, e, portanto, acho que esse contributo foi importante e que o Infarmed melhorou muito também desse ponto de vista. Mesmo para terminar, é essa a marca que considera ter deixado no Infarmed ou há outras? Sim, eu acho que essa é uma delas, sem dúvida. Há outras que, enfim, obviamente o contributo para os medicamentos genéricos é algo que o Infarmed se orgulha muito, e os presidentes, todos eles falam dos medicamentos genéricos e até ressaltam um bocadinho o seu contributo para isso. Os próprios ministros, há alguns que dizem: bom, os medicamentos genéricos, fui eu que dei um passo fundamental para que eles se desenvolvessem. A verdade é que foi em 2000, com o Dr. Miguel Andrade, como presidente, que os medicamentos genéricos começaram a mexer. O mercado dos medicamentos genéricos, na altura, era menos de 1%, talvez 0,1%, e foi aí que, de facto, se promulgou a legislação, vários decretos-leis, portarias, etc., em 2000 ainda, e 2001, que permitiram que isto mexesse. E aí eu tive, de facto, também um contributo importante. Recordo-me que definimos um plano integrado de promoção dos medicamentos genéricos. Integrado porquê? Porque a nossa preocupação era: porque é que durante os últimos 10 anos, apesar de haver legislação, o mercado não mexeu? Bom, temos que ver porquê. É preciso que haja oferta, é preciso que haja procura e é preciso que alguém promova, no fundo, atuar a estes níveis. Junto à indústria farmacêutica, estimulando o aparecimento de medicamentos genéricos, e daí a majoração dos 10%, cuja diploma que criou foi publicado, de facto, em 2000, era um aspecto importante, era uma vantagem, não só para os doentes, para os consumidores, mas também para a indústria, que via os seus medicamentos com mais 10% de comparticipação e, portanto, era de facto uma vantagem. Muitas campanhas junto dos profissionais de saúde, dos farmacêuticos, médicos e junto do público em geral. Portanto, na televisão, nos jornais, e há até uma pequena história que, se me permite, enfim, se for para terminar, eu terminava com ela, é que, em determinada altura, dissemos: muito bem, como é que então vamos agora chegar aos médicos e aos farmacêuticos? Porque havia, de facto, uma resistência muito grande dos profissionais de saúde, sobretudo dos médicos. Consideravam os medicamentos genéricos como medicamentos sem qualidade. E era preciso mudar isto, porque a realidade também se tinha alterado desse ponto de vista, não é? Agora, as garantias de qualidade eram, obviamente, completamente diferentes. E na altura ocorreu-nos o seguinte: bom, se calhar a melhor forma era fazer aquilo que a indústria faz bem, que é criar delegados de informação médica. Como é que a indústria promove os seus medicamentos? Com os chamados delegados de informação médica. Então, se nós criássemos delegados de informação médica para os genéricos, talvez fosse a melhor maneira de o fazer. Muito bem. Então, ok, vamos pedir à indústria, que faz isso muito bem, se quer colaborar connosco. E foi isso que aconteceu. O Dr. Ruas da Silva, que infelizmente já faleceu e que
era o presidente da Tecnimed e mais tarde foi cofundador da Apogen, a Associação dos Medicamentos Genéricos, deu um contributo fundamental. Portanto, com o Infarmed, treinámos 20 delegados de informação médica, que eram biólogos, farmacêuticos, etc., e que durante um ano andaram por todo o país, fizeram mais de 10 mil visitas num ano, médicos, centros de saúde, hospitais e também em farmácias, e isso, não tenho a menor dúvida, contribuiu para que o mercado começasse a mexer. Portanto, 2000 para 2001, esse mercado, claro que partiu praticamente de zero, mas aumentou 300%, de 2001 para 2002 aumentou 500%, e depois foi aumentando, obviamente não tanto, porque à medida que o mercado se ia desenvolvendo, obviamente não havia espaço para aumentos tão grandes. Mas, de facto, começou a mexer a partir daí, e acho que esse plano integrado, mexendo em todos os aspectos, e não apenas criando legislação, mas criando condições e intervindo a nível de todos os agentes, isso foi de facto o que fez a diferença. E outra coisa é que o Infarmed assumiu sempre este programa dos medicamentos genéricos e todos os ministros assumiram. Eu acho que isso foi de facto a diferença, foi a chave do sucesso. E é uma história com um final feliz, que serve precisamente como a chave de ouro para fecharmos mais esta conversa com um dos presidentes do Infarmed. Passou por cá 2 vezes, à frente do Conselho Diretivo. Tivemos hoje o privilégio de estar à conversa com o Dr. Vasco Maria.